amigos! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a escolha da tinta. Bem, escolher a tinta não é algo assim tão fácil, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. Então vamos começar a explorar essas características de como escolher a tinta. É muito comum na loja, quando as pessoas chegam, elas apontam para a prateleira cheia de tinta de diversas linhas e falam: é essa tinta ali que meu cunhado usa, e não determina a linha de tinta. Então é muito importante que você saiba que, no geral, as embalagens das tintas são iguais, mas o conteúdo, o rótulo lá são diferentes. Então é muito importante que, se você já estampa, você tenha sempre em mãos a linha de tinta que você usa, e se você não estampa, você vai aprender agora como que você pode descobrir a tinta mais indicada para o seu trabalho. Bem, a maioria dos fabricantes disponibiliza em seus sites as tabelas de substratos. Então, por exemplo, nós temos aqui a tabela de substrato da Saturno e uma tabela de substrato da Imagraf, uma bem antiga. Todas as tabelas funcionam mais ou menos da mesma forma. Como eu disse, você encontra nos sites dos próprios fabricantes. Aqui, eu gostaria só que o câmera me colaborasse aqui e fizesse um zoom. Então aqui você... Então aqui você pode observar que as tabelas basicamente funcionam todas da mesma forma, tá? Na primeira coluna nós temos aqui diversos substratos, né? E na coluna correspondente à frente nós temos as tintas indicadas para determinado material. Essa tabela aqui, ela é antiga, eu estou usando ela como uma referência para vocês entenderem. Então é bom que você consulte a tabela atualizada do seu fabricante, seja da Saturno ou quem quer que seja, tá? Até porque tem tintas novas, essa é uma tabela bem antiga. Mas eu gostei porque ela está impressa, bem bonitinha. A partir dessa tabela de substrato, nós podemos inferir algumas coisas. A primeira delas, que você vai notar em qualquer tabela, é que existe uma infinidade bem grande de materiais, de substratos que você vai usar. E isso é muito importante, porque é muito comum os clientes chegarem aqui falando que vão estampar plásticos. Mas veja bem, o plástico não é tudo a mesma coisa. Se a gente for olhar um vinil adesivo para fazer stickers, enfim, sacolinha de plástico de carregar a compra de supermercado e um chinelo, todos são componentes plásticos, mas eles são completamente diferentes uns dos outros. Então é muito importante que você saiba a composição daquilo que você está estampando. Se é um polipropileno, um polietileno, um poliéster, enfim, é muito interessante que você saiba a composição do material para utilizar adequadamente essa tabela. Sabendo o substrato exato, a composição do substrato que você tem aí com você, você vai poder verificar aqui na tabela a tinta mais indicada para o seu caso. Mas eu digo indicada propositadamente. Por quê? Os fabricantes, eles indicam a tinta por um motivo. O químico, ao desenvolver a tinta, ele tem ali um espectro de substratos no qual ele faz testes para desenvolver essa tabela. Porém, com a evolução da tecnologia, engenharia de materiais, novos substratos vão surgindo no mercado, então a gama de substratos acaba aumentando muito e o químico acaba não dando conta de fazer testes e afirmar se serve para cada tipo de material. Outra coisa muito importante é que nos últimos anos a gente tem recebido de fora uma quantidade muito grande de substratos da China, o que vem de substratos distintos, e aí é muito também difícil do químico controlar os processos de produção e insumos de materiais feitos em outro país, praticamente do outro lado do mundo. Então, é por isso que é sempre uma indicação, mas você sempre deve fazer testes prévios no material que você vai estampar, tá legal? O teste que você vai fazer é da seguinte forma: você vai pegar os substratos que você quer estampar, a tinta melhor indicada aqui na tabela de substratos, vai estampar, aguardar 72 horas. Depois dessas 72 horas, poderá ocorrer três coisas. A primeira delas, a tinta soltar como um plástico, ela sai do material, ela nem adere nem um pouco. A segunda coisa, ela aderir um pouco, mas soltar sobre fricção. O
que é fricção? Fricção, você vai passar a unha na tinta. Se ela soltar é porque ela não aderiu corretamente, provavelmente ela iria soltar naturalmente com o tempo. E a terceira coisa, ela se fixar. Eu aconselho muito que vocês assistam o próximo vídeo sobre promotor de aderência e materiais tratados, que a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Bem, mas tendo o nome do substrato e levando em consideração a indicação do fabricante, a chance de você conseguir estampar um material tratado com sucesso é muito grande, certo? E finalmente chegamos ao momento final que eu gostaria de explicar como utilizar essa tabela e como utilizar essa tabela na prática. Eu vou pegar o exemplo aqui do papel. Então o papel, a Saturno, por exemplo, indica algumas tintas, dentre elas as sintéticas, as vinílicas ou a tinta epóxi. Como que eu vou definir qual tinta que eu vou usar no papel? Primeiramente, eu indico que você verifique se você já tem o hábito de trabalhar com uma dessas tintas. Não é necessário você passar a usar tinta sintética se você já usa tinta vinílica. Então, se dentre os substratos, as tintas indicadas, você já trabalha com alguma, opte por continuar trabalhando com aquela que você já tem o hábito. A segunda coisa que você deve verificar é trabalhar com a tinta mais fácil. Por exemplo, uma tinta epóxi, embora no caso do papel a tinta epóxi tenha ali uma determinação bem específica, que nós falaremos no vídeo da epóxi, é muito mais simples você trabalhar com uma tinta vinílica do que com uma tinta epóxi. Ou, por exemplo, na madeira. A madeira aceita tanto a tinta vinílica quanto a tinta poliuretânica. Poxa, é muito mais simples você trabalhar com uma tinta vinílica do que com uma poliuretânica que é bicomponente. Então eu sempre indico que você trabalhe com a tinta mais fácil de ser trabalhada. A terceira dica é que quando você definir a sua tinta, quando você tiver mais de uma opção, que você verifique na sua região a disponibilidade tanto de cores quanto de tamanho e os preços das tintas, para ver se vale a pena realmente pegar o serviço ou fazer o serviço. Por exemplo, num papel, você pode usar a tinta vinílica ou a tinta sintética. Ocorre que a tinta sintética normalmente é encontrada, assim, na maioria das lojas, apenas em potes de 900 ml e em poucas cores. Já a tinta vinílica, além de você encontrar mais facilmente, você encontra em potes de 225 ml, potes de 900 e numa variedade de cor muito maior e num preço mais acessível. Então, sempre leve em consideração também a disponibilidade de cores, a cor que você vai precisar para concluir ali quando você tem mais de uma opção de tinta no mesmo substrato. Essa é a dica que eu tenho para dar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que agora vocês saibam escolher a tinta mais adequada para o serviço de vocês. É isso, até o próximo vídeo. Lembrando que no nosso site, na telecirconline.com.br, você encontra todos os materiais para serigrafia. Até já!